Olá, bem-vindos ao segundo semestre do EJA. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula e eu sou professora de Química. Bom, vamos tentar fazer com que essas aulas sejam mais parecidas com as aulas presenciais possíveis. Primeiro a gente vai começar com a teoria, depois a gente tem a explicação, depois atividades, correção e assim por diante. A gente vai vendo como vai funcionando melhor para ambas as partes. Ok? Vou estar à disposição de vocês de segunda a sexta para tirar dúvidas sobre o conteúdo. A gente pode combinar alguma aula ao vivo, né? Para poder tirar dúvidas, ou se não, se preferir, a gente pode continuar pelos vídeos mesmo. A primeira atividade que vocês vão fazer é uma pesquisa, que é sobre o primeiro conteúdo que a gente tem, que seria o que vocês iriam copiar do quadro, né? Vocês podem pesquisar em livro didático, na internet, no YouTube. O primeiro conteúdo se chama Soluções, Coloides e Suspensões. Eu vou fazer uma explicação breve, para que quando vocês vão fazer essa pesquisa, vocês já vão saber mais ou menos do que se trata. Né? Quando tiver atividades, vocês vão poder olhar lá no caderno atrás, pesquisar, vai ter a resposta lá, se a sua pesquisa for uma pesquisa bem completa. Senão você pode assistir novamente o vídeo, tirar dúvidas comigo, ok? Então vamos lá. Soluções são coisas que a gente tem bastante presente no nosso dia a dia. E a gente tem soluções gasosas, soluções líquidas e soluções sólidas, por incrível que pareça. Um exemplo de solução gasosa é o ar que a gente respira. Dentro dele tem oxigênio, nitrogênio, até poluição, né? E a gente não consegue separar, né? É uma mistura, é um todo. Porém, não é uma coisa só, é uma mistura, é uma solução. Soluções líquidas, a gente também lida com ela o tempo todo. Café, chá, até mesmo leite. E a gente consegue controlar a concentração dessas soluções. O que seria essa concentração no nosso dia a dia? Por exemplo, se eu vou fazer um café, posso fazer esse café mais fraco e esse café mais forte. Significa que eu mudei a concentração dessa solução. Um café mais forte, mais amargo ou com mais pó seria um café mais concentrado. E um café mais fraco seria um café menos concentrado. Então, é isso que a gente vai estudar. Então, a gente pode ver que a química ela está realmente em todos os lugares. Né? A gente usa esses termos, só que de maneira diferente no nosso dia a dia. Né? E quando entra no laboratório, eles se tornam mais técnicos, ok? Então, exemplos de soluções sólidas, que eu não falei. Soluções, ligas metálicas, por exemplo, o ouro. O ouro é uma mistura, ele não é ouro puro. Né? Tanto que tem as quantidades de ouro que você compra quando você compra alguma coisa, alguma joia, etc. É uma mistura, é uma liga, né? Tem um pouco, a maioria parte de ouro e outras ligas para dar aquela sustentação no ouro, né? Não tem ouro 18 quilates, 24, então é a quantidade, a porcentagem, a concentração de ouro que tem ali naquela joia, ok? Então a gente vai estudar. Que são dispersões. Ao se misturarem duas substâncias, pode resultar em uma mistura homogênea ou em uma mistura heterogênea, que a gente já viu mais para trás aí nossos estudos. Porém, a gente não tem apenas uma mistura que se mistura completamente e uma mistura que se separa completamente. A gente tem algumas misturas que ficam no meio do caminho, né? Que a gente consegue ver mais de uma fase, a gente consegue ver um degradê, né? Naquela mistura, né? Não separou tudo e também não misturou por completo, né? A gente consegue ver algumas fases. Dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância, tá? E essas soluções aí vai depender do tamanho das partículas. Por exemplo, o ar a gente não consegue visualizar, né? Porque as partículas são muito minúsculas. Porém, quando a gente tem uma neblina, as partículas são um pouco maiores. Então, a gente consegue começar a visualizar. Quando é uma poluição, por exemplo, as partículas são muito grandes. Então, a gente consegue visualizar também aquela mistura ali. Outra coisa que vocês vão encontrar na pesquisa de vocês também é que uma substância polar tende a dissolver uma substância polar. E uma substância apolar dissolve apenas uma substância apolar. São classificações das substâncias de acordo com seus componentes químicos, né? De acordo com as substâncias em que eles são formadas. Oxigênio, hidrogênio, carbono. Então, de acordo com essas substâncias, eles formam a polar e a polar, ok? Então, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar, tá? Cada substância tem a sua característica, ok? Então, é
É interessante notar que a água dissolve muitas substâncias, por esse motivo costuma ser chamada de solvente universal. Isso é um fato, a gente vê no nosso dia a dia, né? Várias coisas a gente usa a água para dissolver, né? Para aumentar, para diminuir a concentração, para deixar mais ralo, para deixar mais forte. Então, ela é chamada de solvente universal, que ela dissolve várias substâncias. Aí vai entrar a parte que a gente vai ter alguns cálculos. Neste conteúdo, a gente vai ter alguns cálculos, porém não é nada assustador. Todos os cálculos têm uma fórmula, e se você seguir essa fórmula, você consegue resolver, tá? Depois eu vou fazer, na próxima aula, eu vou fazer no quadro para vocês, ok? Mas quando vocês pesquisarem, já tenham isso na pesquisa, já tenham isso no caderno, tá? A gente vai estudar o coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade. Ou grau de solubilidade. É a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Agora, o que significa isso? Vamos lá. Cada substância tem o seu grau, o seu coeficiente de solubilidade. O que significa isso? O quanto ela é solúvel, o quanto eu consigo dissolver ela. Por exemplo, água e sal. Vamos pegar um padrão, né? Que eu tenha 100 gramas de sal e 1 litro de água, né? Tenho aqui 1 litro de água e eu coloco 1 colher de sal. Misturo, vai dissolver, né? Vai ficar solúvel. Então, ainda tá ok. É uma substância que tá dissolvendo ali. Uma substância, é uma mistura insaturada. Por que insaturada? Porque eu consigo dissolver mais sal, né? Tá, meu 1 litro, eu coloco mais colheres, mais umas 2 colheres. Ainda dissolve, não fica nada no fundo do copo, beleza. Ainda é uma substância insaturada. Então, insaturada é quando eu tenho menos soluto do que eu consigo dissolver. Vamos supor que eu coloque 80 gramas do meu sal dentro dessa água, né? E ela já começa a ficar mais turva, já começa a ficar mais pesada, né? Eu consigo ver que a água começa a ficar esbranquiçada. Então, está perto de atingir o coeficiente, o limite. O limite é 100 gramas. Coloco a 100 gramas, a água consegue dissolver, mas ali é o limite dela. Ela é uma solução saturada. Então, a solução saturada é quando ela está no limite de soluto. Se eu colocar 110 gramas, essa água vai dissolver? Não vai, porque o limite é 100. O grau de solubilidade é 100 gramas. Se eu colocar 105 gramas, pronto, a água não vai conseguir mais dissolver e vai começar a descer o sal para o fundo do recipiente. Então, aí eu já tenho uma solução super saturada, tá? Então, a gente tem o grau de solubilidade ou coeficiente de solubilidade para cada substância que vai determinar isso. Por exemplo, para o sal, né, é 100 gramas. Pode ser que para açúcar seja 150 para 1 litro de água, né? Então, cada substância tem a sua particularidade, ok? Então, se eu tenho uma solução insaturada, é porque ela pode receber mais soluto, tá bem fraquinha. O que é o soluto? Soluto é aquela menor quantidade que você vai colocar dentro da outra substância, tá? Neste caso, é o sólido, né? O sal, açúcar. E o solvente é quem? A água, né? Se eu coloco ali em ciminha, eu acho o grau de coeficiente de solubilidade. Tem uma substância saturada, tá no limite. Já ouviu aquela expressão? Estou saturada, né? Estou no meu limite. E supersaturada é quando a substância, o solvente não consegue mais dissolver o seu soluto, ok? Então, anota isso aí também. Solvente, soluto, o que é? Lembrando que nem sempre o soluto tem que ser sólido, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 1 litro de água e 50 ml de álcool. Vou dissolver esse álcool em 1 litro de água. Quem que é o soluto? O álcool. E quem que é o solvente? A água, porque ela está em maior quantidade. É ela que vai dissolver essas ml de álcool, ok? Então, para começar, a gente vai contar com isso daí, tá bom? Façam todas essas anotações na pesquisa de vocês. Vejo vocês na próxima aula.